E eu quero meditar com vocês sobre esse texto nessa manhã, dando prosseguimento aos nossos estudos expositivos na carta de Paulo aos Romanos. Quero contar uma história para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, um soldado ficou gravemente ferido no campo de batalha. E durante aquela batalha, os ferimentos dele sendo muito graves, quem se aproximou dele para ajudá-lo foi o capelão. Capelão é aquele oficial que presta assistência religiosa dentro das Forças Armadas. E ele, como capelão, se aproximou daquele soldado e, infelizmente, todo o seu exército, todos os seus amigos de farda, de companhia, muitos fugiram e outros foram mortos, ficando só o capelão e aquele soldado naquela localidade. O capelão, então, ele puxou com muita dificuldade o soldado e eles caíram dentro de uma trincheira, e ali eles ficaram por muitas horas. E aquele soldado ferido, muitas dores, estava com muita sede, muita sede. O capelão tinha um cantil de água, e ele mesmo, muito sedento, preferiu matar a sede do soldado do que a sua própria. Ele deu água para aquele soldado. A noite foi chegando e o frio foi dominando aquela região. O capelão então tirou o seu casaco e cobriu aquele soldado para que ele não sentisse frio, até que alguém chegasse para dar socorro aos dois. O soldado, vendo as atitudes do capelão em preferir dar água a ele do que matar a sua própria sede, sentir frio para que ele mesmo pudesse ser aquecido, o soldado então faz uma pergunta para aquele capelão. E ele pergunta: o senhor é cristão, não é? E o capelão diz assim: eu tento ser. E o soldado então disse as seguintes palavras: se ser um discípulo de Jesus Cristo é ser assim como o Senhor é, eu também quero ser um discípulo de Cristo, eu quero conhecer Cristo. A forma de viver, os efeitos da fé cristã que estavam na vida daquele capelão, levou o soldado a ter, entre aspas, uma inveja do capelão, e ele desejava ser como o capelão. Tamanho foi o impacto que as atitudes daquele capelão, as atitudes cristãs, provocaram naquele jovem. É isso que Paulo deseja de todo o seu coração. Paulo deseja que os judeus tenham inveja dos gentios, ao verem os efeitos da fé cristã sobre os gentios. Eu fico me perguntando se eu, como cristão que sou, presente em diversas áreas da sociedade, presente em diversos lugares, se eu tenho provocado ciúmes nas pessoas, ou, por que não dizer, emulação. É isso que emulação significa. Levar o outro a ter inveja, a ponto disso convencê-lo a ser ou tomar as mesmas atitudes que eu. Você já parou para pensar nisso, irmão? Se porventura nós temos vivido dessa maneira, a ponto de levar as pessoas à emulação, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 13. Ele diz assim: porque convosco falo, gentios. Eu estou falando com vocês, gentios. Enquanto for apóstolos dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo, por 10 capítulos, Paulo tem pregado uma coisa. Ele tem dito o seguinte: a lei é impossível. Judeu, preste atenção.
se você continuar confiando na lei, você vai ser condenado. Você não pode confiar na lei, você precisa confiar em Cristo. Você precisa confiar na justificação que vem de Cristo. É isso que Paulo está defendendo por 10 capítulos. Agora, no capítulo 11, ele está olhando para o futuro, e ele se coloca do lado dos judeus, e ele quer agora, de todas as maneiras, defender os judeus. O incômodo que Paulo tinha, o sentimento que Paulo tinha no coração, por ver os judeus se perderem, era algo que fazia Paulo sofrer. Nós temos que aprender muito com Paulo, irmãos, porque eu me pergunto se eu sofro por ver parentes da minha carne irem para o inferno. Nós precisamos pedir a Deus que coloque amor no nosso coração pelas almas que estão se perdendo. Nós precisamos amar as almas que estão se perdendo. Porque se nós não amarmos as almas, nós não oraremos por elas, nós não pregaremos para elas. Não podemos ser tomados por um egoísmo de fechar os olhos para aqueles que estão se perdendo. É por isso que o tempo todo nós fazemos um apelo para a igreja, para que a igreja contribua com missões. Porque quando eu contribuo com missões, a minha oferta missionária é uma expressão do meu amor pelos que se perdem. Se você não está contribuindo com a obra missionária, se você não está ofertando para missões, você não ama as almas perdidas. Porque o dinheiro que você entrega aqui vai abençoar um missionário para que ele possa pregar o evangelho e não ter que se preocupar em trabalhar secularmente, por exemplo. Que maneira eu posso amar as almas perdidas? Orando por elas, pregando para elas, ou abençoando aqueles que pregam para elas. Paulo tinha um amor tão grande pelos judeus, mas um amor tão grande, que ele estava sofrendo por ver o povo judeu rejeitarem Cristo. E o desejo de Paulo é viver esse evangelho de forma tão intensa, e ele conseguiu, porque lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo tomou Paulo para ele. E Paulo queria viver o seu ministério de maneira tão intensa, que os judeus, ao olharem para Paulo e verem o estilo de vida de Paulo, as palavras de Paulo, as atitudes de Paulo, o comportamento de Paulo, sentissem um desejo no coração de serem igual a Paulo, sentissem, entre aspas, novamente, uma inveja de Paulo, essa inveja que os levaria a crerem em Cristo. Isso se chama emulação. Então era para isso que Paulo vivia da maneira como vivia, porque ele queria muito que os judeus vissem os impactos da fé cristã na sua vida. Queridos, esse precisa ser o nosso objetivo maior, o nosso objetivo principal, vivermos a vida cristã de tal maneira, que quando as pessoas nos virem, elas queiram ser iguais a nós, como esse soldado no campo de batalha. Então Paulo agora, ele quer de alguma maneira, irmãos, convencer os gentios, de que os gentios precisavam olhar para os judeus com amor. Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e isso é algo que está registrado na história, os judeus sempre foram alvo de antissemitismo no mundo. Haja vista a grande perseguição que os judeus tiveram na Segunda Guerra Mundial, haja vista as grandes perseguições que os judeus tiveram ao longo de sua história. Talvez nenhum povo na história foi tão odiado como o povo judeu. E na época de Paulo, os judeus eram odiados, perseguidos, e Paulo temia que essa rejeição pelo povo judeu chegasse à igreja de Roma, e os cristãos também passassem a olhar os judeus como um povo inferior, porque era assim que os romanos tratavam os judeus, era assim que os países do mundo tratavam os judeus. Os grandes líderes políticos da história sempre olharam para os judeus como um povo desprezível, e Paulo estava com medo desse sentimento chegar à igreja. É por isso que Paulo, no capítulo 11, 13 a 24, vai fazer um apelo para a igreja, para que a igreja olhasse os judeus com amor,
orassem por eles e se juntassem a Paulo nesse objetivo de viverem a fé cristã de tal maneira que isso contagiasse os judeus. Então veja só o que Paulo vai dizer, versículo 15, por quê? Por que Paulo está tão desejoso de ver os judeus virem a Cristo? Ele vai explicar no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, nós vimos no domingo passado que o fato dos judeus terem rejeitado Cristo, isso resultou na salvação dos gentios. Quando Paulo pregava o evangelho numa sinagoga e os judeus rejeitavam a Cristo, Paulo dizia, agora eu vou para os gentios. Então, quando os judeus rejeitavam Cristo, isso era de alguma maneira a força motriz para que o evangelho fosse pregado para os gentios. Então, os gentios, que incluem eu e você, foram abençoados com o evangelho porque os judeus o rejeitaram. Então Paulo está dizendo, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Paulo olha a aceitação dos judeus em relação ao evangelho como uma figura da ressurreição dos mortos para a vida. Paulo almejava muito isso. E aí ele vai usar agora duas figuras muito interessantes. Primeiro ele vai falar das primícias, que são santas, versículo 16, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. De quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos patriarcas, daqueles que deram origem ao povo judeu. Eles foram santos. Então, toda a descendência desses homens também eram santas. Ou seja, se um punhado de massa, daquelas ofertas de alimentos que eram oferecidas ao Senhor, um punhado de massa que era santificada ao Senhor, santificava toda a massa. Não era necessário para o judeu santificar cada pedaço daquela massa ao Senhor. Quando ele santificava um pedaço daquela massa, que se tornaria um pão ao Senhor, porque o judeu santificava tudo a Deus, tudo, ou praticamente todas as coisas, eram santificadas a Deus primeiro, com ação de graças. Então, quando o judeu ia preparar um pão, ele pegava um punhado daquela massa e consagrava a Deus, adorava a Deus com um punhado daquela massa. Então, toda a massa era santa. Paulo está dizendo o seguinte, por conta da santificação de alguns que deram origem ao povo judeu, todo o povo se tornou santo. A mesma coisa ele fala sobre a raiz. O judeu plantava uma árvore, ele não precisava depois santificar cada galho dessa árvore que ia nascendo. Quando ele pegava uma única árvore e consagrava a Deus, todos os ramos que nascessem dessa árvore seriam santos. Paulo está fazendo aqui um apelo veemente para que o povo de Israel entendesse, principalmente os gentios entendessem, que eles estavam lidando com uma árvore que fora plantada pelo Senhor. Se você observar bem alguns textos da palavra de Deus, por exemplo, Jeremias 11:16, veja só o que o Senhor fala de Israel: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Oséias 14:6 diz assim: estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Então, como uma ideia central, o que Paulo quer mostrar nesse texto? Nós temos uma ideia central nesse texto. A ideia central é a seguinte: Deus demonstra bondade em relação aos gentios e severidade para com os judeus incrédulos, da mesma maneira que demonstrará bondade para com os judeus que crerem e severidade para com os gentios que caírem na incredulidade. Eu quero que você entenda que esse texto de Romanos 11:13-24, Paulo está querendo quebrar a soberba dos gentios de ouvirem Paulo dizer o tempo inteiro que o povo judeu estava em pecado, que o povo judeu estava rejeitando Cristo, que o povo judeu precisava se arrepender. Isso poderia produzir na igreja algum sentimento de superioridade. E alguns cristãos poderiam dizer assim: bom,
Eu não sou judeu, então eu estou bem na fita. Coitado dos judeus, ai dos judeus que estão aí rejeitando a Cristo, não é? Então nós estamos bem na fita, porque nós não rejeitamos o Messias, nós não rejeitamos a fé em Jesus, então nós somos melhores do que os judeus. Aí Paulo está mostrando uma coisa aqui, irmãos, impressionante. Paulo vai usar uma figura de algo que para aqueles que mexem com plantas, muito, muito comum. Só que o que acontece em muitas plantações, na horticultura, é o contrário do que Paulo está dizendo aqui. O que acontece na horticultura que é comum acontecer? Uma árvore, uma planta está doente, aí aquela pessoa que trabalha com a planta pega um galho saudável de uma outra planta e enxerta naquela planta doente para que aquele galho traga saúde para a planta doente. Ou seja, aquela planta, ela pode se tornar saudável por causa do galho, por causa daquela muda que foi enxertada nela. Isso acontece na horticultura. Mas Paulo está dizendo aqui o contrário. Paulo está dizendo o seguinte, para acabar com a soberba dos gentios, ou dessa possibilidade dos gentios se acharem melhores do que os outros. Paulo está dizendo o seguinte, a oliveira, a árvore é saudável, mas vocês gentios, nós gentios, somos um galho doente que Deus enxertou na árvore boa, para que nós pudéssemos receber a saúde da árvore boa. É o contrário. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão aí dizendo que alguns galhos dessa árvore, que no caso é Israel, foram quebrados, foram rejeitados por Deus, foram endurecidos, não creram em Cristo. Não se esqueça de que vocês não fazem parte da árvore original. Não fazem parte da árvore original. Nós fomos enxertados nessa árvore para recebermos as promessas da árvore original. Zambujeiro significa isso. O que é zambujeiro? Uma oliveira brava, uma oliveira improdutiva, uma oliveira que não produz fruto. Então, o que é que Deus fez? Pegou esse galho morto, que somos nós, esse galho sem vida, esse galho improdutivo, e enxertou esse galho na oliveira que é Israel, no lugar desses galhos que se quebraram, desses galhos que representam os judeus incrédulos, que foram arrancados da árvore. Nós fomos enxertados. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos, nós devemos e muito a Israel. É por isso que nós não podemos olhar para Israel como um povo desprezível, como um povo rejeitado, porque Deus está preservando Israel até hoje, para esse grande momento, quando o próprio Israel, esses galhos que foram quebrados, que foram arrancados da oliveira, possam ser novamente enxertados na oliveira por nossa causa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, sem judaísmo, escute, sem judaísmo não haveria cristianismo. Nós viemos do judaísmo, nós não somos judeus, mas nós temos a nossa origem no judaísmo. Nós fomos enxertados nessa árvore, nós fomos colocados nessa árvore, e se hoje nós temos saúde espiritual, é porque nós recebemos a seiva, nós recebemos as promessas de Deus, feitas à oliveira que é Israel. Agora o que é que vai acontecer? Por conta de estarmos enxertados nesta oliveira, nós estamos recebendo as promessas, as bênçãos de Deus sobre nossa vida, que eram para Israel, e Israel rejeitou. Então, através de nós, desses galhos que estão produzindo frutos, desses galhos que agora estão sendo abençoados pela oliveira, Deus quer provocar em Israel uma espécie de ciúmes, para que eles também queiram fazer parte da oliveira novamente. É a restauração de Israel. Então um dia, num futuro, que eu não creio será um futuro longínquo, um futuro próximo, judeus e gentios estarão todos na mesma árvore.
Entende, irmão? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, veja só, e alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha que coisa maravilhosa. Agora, versículo 18. Não te glories contra os ramos, não se ache melhor do que os ramos. Quem são os ramos? Os ramos são os judeus incrédulos. Não se ache melhor do que eles. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Alguns ramos, não todos, porque lembrem que na semana passada nós falamos que existe um remanescente. Existem judeus crentes no mundo, existem judeus que permaneceram na oliveira, que não foram quebrados, que não foram arrancados. Eu não entendo de planta, não entendo. Eu só dou mancada quando eu vou falar de planta. Por isso eu prefiro me calar. Minha esposa sabe tudo de planta, mas eu não converso com ela sobre planta, porque eu só dou mancada. Eu confundo orquídea com lírio, com tudo, com samambaia, com outra. Eu só passo vergonha, mas eu sei que muitas vezes, quando nós temos plantas em casa, nós temos o hábito de arrancar aqueles galhos secos. Temos ou não temos? Nós damos uma podada na árvore, nós tiramos aqueles galhos improdutivos, para quê? Para que a árvore possa se fortalecer. Estou certo, gente? É isso mesmo? Então tá bom, pelo menos nisso aí eu não estou dando mancada, né? Mas é isso que Deus fez. Alguns galhos Deus tirou, Deus quebrou alguns galhos, que são esses judeus incrédulos ao longo da história, e pegou esse galho chamado gentio e foi colocando no lugar, para que esse galho pudesse ganhar vida. Não é o galho que dá vida à árvore, é a árvore que dá vida ao galho. Nós estamos enxertados nessa árvore, para que quando esses galhos que foram quebrados, olharem para os galhos que foram enxertados, e esses galhos estão produzindo, eles também possam desejar estar de volta na oliveira. É a restauração de Israel, é o que vai acontecer no futuro. Por isso Deus tem preservado Israel, um país minúsculo. Irmãos, Israel tem menos de 300 quilômetros de extensão. Menos de 300 quilômetros de extensão. Você atravessa Israel praticamente num dia, se você determinar isso. É uma nação pequena, menor do que muitos estados do Brasil, menor muitas vezes do que regiões no Brasil. Mas é um povo que jamais foi consumido, foi extirpado da terra. Muitos tentaram. Ao longo de toda a história, se você fizer uma leitura de toda a história, você verá que Israel foi duramente perseguido ao longo da história. Tentaram de todas as maneiras riscar Israel do mapa, mas ninguém conseguiu e ninguém consegue. Haja vista que hoje uma das duas maiores potências do mundo está do lado de Israel, que são os Estados Unidos. Israel é apoiado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por outros países muito fortes, mas o maior aliado de Israel hoje é os Estados Unidos. E eu não consigo fechar os olhos para uma coisa muito importante. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. É uma nação que abastece Israel, não só com armas, mas também mantendo a soberania de Israel. Certo? Então eu quero que você saiba que Deus sempre levantou povos, Deus sempre levantou reis para proteger Israel, porque Israel está rigorosamente dentro do plano de Deus. Um dia, esse Israel, que ainda não crê no Messias, será enxertado na oliveira juntamente conosco. Então nós só estamos vivos, só temos vida, fazemos parte do povo de Deus por causa de Israel. Por causa dos judeus. Eles constituem a oliveira original, e nós somos oliveiras bravas, nós somos zambujeiros que foram enxertados, colocados no lugar desses galhos que foram quebrados. Mas um dia, Deus colocará esses galhos mortos novamente nesta oliveira e ela ganhará vida, irmãos. É isso que Paulo quer dizer e quer defender aqui nesse texto. Ele está dizendo, está bem,
Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás de pé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, versículo 21, teme que não te poupe também a ti. Considera, pois, versículo 22, a bondade e a severidade de Deus. Esse texto é muito forte, muito forte. Esse texto não é um texto que você ouve com o seu coração tranquilo. Ou seja, o Deus que é amor, que é todo amor, que é extremo no seu amor, também é severo. Olha só, por isso que lá em Hebreus diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O mesmo Deus que foi capaz de pegar o seu Filho unigênito e entregá-lo para morrer em nosso lugar, demonstrando assim o seu extremo amor, é o mesmo Deus que lançará no inferno todo aquele que rejeitar o seu extremo amor, manifestando assim a sua extrema severidade. Dá para absorver isso? Paulo está dizendo, considera a bondade e a severidade de Deus. Bondade por quê? Bondade por ter enxertado você na oliveira, por ter colocado você na oliveira sem você merecer, sem você fazer nada por isso. Eu pergunto para vocês, o que foi que nós fizemos para que Deus nos enxertasse na oliveira? Nada. Ele fez isso por conta da sua graça. Então não há espaço para soberba no nosso coração. Eu quero falar isso com veemência, porque muitas pessoas defendem essa ideia de que Deus precisa delas. Eu sempre falo isso, não precisa. Deus não precisa de nada que venha de nós. Deus não precisa de nós. Ele simplesmente nos quer e Ele nos enxertou na árvore. Agora, considera também a severidade, porque para Deus quebrar esse galho e lançar no fogo, Ele não pensa duas vezes, porque Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus severo. Porque não há escapatória para aqueles que rejeitam Cristo, não há. Não existe conversa, não existe, de alguma maneira, uma segunda oportunidade. Nós só temos uma oportunidade para tomarmos a decisão certa. Uma. E ela está acontecendo nesse momento. E aqueles que rejeitarem Cristo experimentarão a severidade de Deus. Verão o quanto Deus é severo. Porque não há nada nesse mundo que possa exemplificar o amor de Deus por nós, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. E aqui eu quero dar uma palavra para os irmãos, porque para rejeitar Cristo, não necessariamente eu tenha que estar fora da igreja. Muita gente acha que rejeitar Cristo é sair da igreja. Não, meu querido, você pode estar rejeitando Cristo dentro da igreja. E isso é extremamente complexo. Porque há muitas pessoas que não fazem parte da oliveira de Deus dentro da igreja. Eu preciso realmente pensar sobre isso. Não necessariamente sair da igreja, eu posso estar dentro da igreja, totalmente cortado da oliveira. Então Paulo está dizendo, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus que é totalmente bom, é também totalmente severo. Aí muitos usam o versículo 23, o versículo 22 ainda, usam para provar que o crente perde salvação. Ele diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. E de outra maneira, para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também, tu serás cortado. Eu vi uma explicação de um teólogo sobre esse texto, chamado Douglas Moo. Ele disse o seguinte, embora a oliveira represente o verdadeiro e espiritual povo de Deus, aqueles que são ditos pertencer a essa árvore, são não somente aqueles que, através de sua fé, são realmente parte da árvore, mas também aqueles que somente parecem pertencer a ela. Isto é evidente a partir do fato de que Paulo fala aos judeus incrédulos como tendo sido
cortados da árvore, é o que está lá no versículo 17. Na realidade, esses judeus nunca fizeram parte da árvore, de forma alguma. Todavia, para preservar a metáfora que ele está usando, Paulo apresenta-os como se eles, uma vez, tivessem sido parte dela. Do mesmo modo, então, aqueles gentios dentro da igreja de Roma e em qualquer outro lugar que parecem ser parte do povo de Deus, mas que, todavia, não continuam na fé, podem nunca ter sido parte desta árvore de alguma forma. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está fazendo aqui uma alusão, ele está usando uma metáfora para falar com a igreja. E ele está aparentemente apresentando a possibilidade de alguém perder a salvação, mas Paulo está falando para os crentes que estão na oliveira, mas está falando para aqueles que parecem estar na oliveira. E essa palavra de Paulo é uma advertência para que todos façam uma análise interior e descubram se fazem parte da oliveira ou não. Porque aquele que não faz parte da oliveira será cortado. Não porque ele um dia foi e deixou de ser, mas porque na verdade nunca pertenceu. É o que eu acabei de dizer. Irmãos, na igreja de Cristo, nós temos aqueles que são crentes e aqueles que não são. Eu, pastor Alex, e cada um de nós, não temos essa prerrogativa de dizer quem é crente e quem não é. Nós não temos isso. Mas o Espírito Santo sabe quem está na oliveira e quem não está. Então não adianta você se parecer um crente. Não adianta. Não adianta você simplesmente falar como um crente, vestir-se como um crente, carregar a Bíblia como todo mundo carrega. Não adianta. Você precisa estar na oliveira, enxertado, grudado, recebendo as bênçãos dessa oliveira. Caso contrário, você será cortado e lançado no fogo. Não há meio termo, não há segunda oportunidade. Eu não sei se você já parou para pensar num caso muito relevante no Novo Testamento, quando lá em Atos 8, os discípulos vão pregar em Samaria, e havia lá um camarada chamado Simão. E ele tinha o poder de fazer artes mágicas. Ele fazia ilusionismos. E sabe do que as pessoas chamavam Simão? Este é o grande poder de Deus. Simão era tratado como um grande homem de Deus, fazendo artes mágicas, fazendo ilusionismo, fazendo sinais, prodígios. Mas quando ele ouve falar da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele então, impactado por aquela palavra, ele se rende, aparentemente. Mas quando há uma manifestação do Espírito Santo, provavelmente houve ali uma manifestação das línguas, aquelas línguas idiomáticas. Simão chega perto dos apóstolos e oferece dinheiro para que ele também tivesse aquele poder, para que sobre aquele que ele colocasse a mão, recebesse o Espírito Santo. Aí Pedro olha para Simão e fala assim: o teu dinheiro vá contigo para a perdição. Arrependa-te, porque eu sei que você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ou seja, aparentemente ele se converteu, mas no fundo, não houve conversão em Simão. Ele não entendeu nada, ele não compreendeu nada. Ele se tornou um ramo totalmente seco e infrutífero. E quantas vezes nós lidamos com situações parecidas na igreja? Então, por isso que você não deve se deixar impressionar por esses sinais e maravilhas que você vê acontecendo por aí, porque isso não é evidência de que você está na oliveira. Os frutos de quem está na oliveira são outros, e Paulo vai chamar isso de frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Lá estão os frutos que um verdadeiro galho produz. Aqueles que não estão produzindo frutos do Espírito, mas que aparentemente estão na igreja, são cristãos, vão ser cortados da oliveira. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está falando para uma igreja, dando uma advertência para a igreja, e isso serve para nós também. Encerrando então a exposição desse capítulo, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar,
Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Bom, eu queria pensar com você sobre algumas aplicações para a nossa vida, algumas coisas que nós podemos extrair daqui, porque o resumo de Romanos 11, 13 a 24 é o seguinte, e aqui eu quero já passar para as 3 lições. Primeiro, olha só, não deve haver espaço para soberba em nossos corações. Nossa fé é produto da fé de alguém. Sabe por que você está na igreja? Porque alguém pregou para você. Ninguém nasce crente. Todos nós nascemos pecadores. E o nosso destino é o inferno. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós iríamos para o inferno. Então o que aconteceu? Um dia alguém chegou e pregou para você. Então você está na igreja por causa de alguém. Se eu perguntar aqui agora, cada um tem alguém por trás. Ou você ouviu a mensagem na igreja, ou você ouviu, o irmão Oscar estava falando ali, que ele se converteu ouvindo pregações que eram feitas no trabalho dele, quando ele trabalhava na Petrobras, é isso mesmo, irmão Oscar? Outros vão ouvir uma palavra, pode acontecer? Pode, uma palavra num carro, um adesivo num carro, pode despertar a sua consciência para a palavra de Deus. Outros vão ouvir numa conferência, outros vão ouvir pessoalmente ali, olho no olho, outros vão ouvir através de uma pregação na internet, outros vão começar a ler a Bíblia por curiosidade e no meio do caminho já entendem que não conseguem viver sem Cristo. Não tem como você por si mesmo produzir fé no seu coração. Nós não somos independentes nessa área. Sempre tem alguém por trás. Até mesmo as pessoas que nasceram na igreja, elas não nasceram crentes. Elas estão na igreja, participaram da igreja, um dia ouviram alguém pregar, ouviram um irmão ensinar na escola dominical, entenderam o evangelho e aí sim entregaram a vida a Cristo. Mas nós não somos crentes por nós mesmos. Tem alguém por trás. E aí eu pergunto, você é grato a Deus por essa vida? Você tem agradecido a Deus por ter colocado fulano ou beltrano, ou por ter permitido que aquela situação se construísse para que você cresça em Deus? Você tem orado por essa pessoa? Você tem sido grato a essa pessoa que pregou o evangelho para você? É o que nós devemos fazer em relação a Israel. Posso dar um conselho para vocês? Vamos ser gratos a Deus por Israel, porque é por causa deles que nós estamos aqui. E é por causa de alguém que você está aqui. Alguém pregou para você. Alguém falou de Cristo para você. Alguém falou. E é por causa disso que você creu. Então, não deve haver espaço para soberba em nossos corações. Nossa fé é produto da fé de alguém. Nós olhamos muitas vezes para as outras denominações e procuramos conhecer a história delas. Nós também temos nossa história, como batistas. Nós não nascemos junto com a igreja primitiva e andamos paralelamente com ela, não. Nós surgimos num determinado tempo da história. Surgimos no século XVII na Inglaterra, lá que começou a saga batista. Então existem outras denominações que também foram surgindo através de alguém, através de um grupo, através da visão de determinadas pessoas que entenderam que estava algo errado em relação às Escrituras e decidiram viver as Escrituras, e aquilo contagiou alguém que se aproximou e contagiou mais 2 pessoas, e de repente tinha um grupo, e aquele grupo deu origem a grandes denominações no mundo. Então, assim como as outras denominações, nós também temos um ponto de partida. Nós como batistas, que agradecer muito a Deus os nossos primeiros pais. Existe um livro que não é mais editado, então você pode baixar na internet. Eu vou te dar esse conselho. Vai lá no Google e digita lá assim, o rasto de sangue. Digita no Google e baixa em PDF. Você vai conhecer a história dos primeiros batistas, que deram a vida, que derramaram o seu sangue para que nós hoje estivéssemos aqui assentados nesses bancos confortáveis, adorando a Deus. Existe um povo que pagou um preço para que nós estivéssemos aqui. Então, sempre tem alguém por trás, sempre tem alguém a quem eu devo a minha vida, a minha salvação, humanamente falando. Então, queridos,
nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus. Eu fico triste, muito triste, quando eu vejo pessoas saindo da nossa igreja, montando outros grupos, como aconteceu ao longo da história, principalmente na década de 60, quando começam os movimentos avivalistas, e aí chega no Brasil a onda pentecostal, e muitos dos nossos nos abandonaram. Até aí tudo bem, entenderam de forma diferente, quiseram aderir a novos movimentos, tudo bem, ótimo, eu não vou questionar isso. Cada um tem que se integrar, cada um tem que entender a sua forma de cultuar a Deus da maneira como ele sente no coração, e às vezes ele se incomoda, porque ele está num lugar que não corresponde, ele sai, ótimo, é assim mesmo. Eu entendo que isso está dentro da multiforme graça de Deus. Agora, o que me entristece é que muitos desses que estão aí, vivem atirando pedra em nós, esquecem que estão aí por nossa causa. Esse tipo de sentimento é nocivo, é ruim para o Evangelho. Quantas vezes eu ouço pessoas proferirem palavras depreciativas contra nós, simplesmente porque nós temos um jeito de cultuar a Deus diferente dos deles. Eles têm que entender que eles estão aí usufruindo dos frutos dessas árvores que nós plantamos. Da mesma maneira, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que veio de outra denominação e hoje está conosco, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Nós amamos vocês, queremos que vocês realmente permaneçam conosco até o dia da volta de Cristo Jesus. Ótimo, mas irmãos, orem pelas pessoas, orem pelos pastores, orem pelas denominações na qual vocês estavam, porque se vocês vieram a Cristo, muito provavelmente vieram por conta da pregação, da luz que vocês receberam nessas igrejas. Ao invés de depreciarmos, ao invés de julgarmos, vamos entender que, de certa forma, eles foram instrumentos de Deus para nos abençoar. Vamos orar por eles, para que Deus lhes abra os olhos, para que Deus lhes dê compreensão da palavra. Não vamos, eu sempre falo isso para os que estão chegando, não vá lá e convide ninguém para vir para cá. Deixe que o Espírito de Deus se encarregue disso. Porque sempre há alguém por trás de nós. Então nós temos que nos despojar dessa soberba de achar que nós somos melhores do que os outros, porque não somos, estamos na mesma linha, somos miseráveis como todos são, não merecemos a salvação como ninguém merece, e glória a Deus porque alguém veio e pregou para mim, e eu pude entender, e hoje eu sou um crente em Jesus. Então, irmãos, não deve haver espaço para soberba em nossos corações. Esse era o temor de Paulo, que os crentes gentílicos da igreja começassem a menosprezar os judeus. Não vamos fazer isso. Vamos fazer isso não. Vamos orar a Deus, para que Deus desperte quem for dele nesse Brasil, que se manifeste, e sejam galhos frutíferos, para que a igreja possa crescer. É claro que tem diferenças, é claro que nós vamos ter dificuldade de caminhar junto aqui e ali, mas somos cristãos, somos irmãos em Cristo, vamos orar uns pelos outros, a não ser aqueles que declaradamente são contra a verdade, esses nós devemos combater. Mas não vamos deixar que a soberba tome conta do nosso coração. Somos uma igreja séria, graças a Deus por isso, uma igreja que não brinca com a fé das pessoas, essa é a nossa característica, essa é a nossa marca registrada, mas não vamos permitir que isso suba a nossa cabeça e faça de nós pessoas soberbas, porque isso é perigoso. Segunda lição que eu aprendo aqui, avaliemos nossas vidas e entendamos se somos realmente ramos da oliveira. Faça uma análise da sua vida, meu irmão, você está produzindo fruto? Você está produzindo fruto para a glória de Deus? Você está provocando nas pessoas um desejo de serem igual a você? Você está provocando nas pessoas um desejo de conhecerem a Cristo, porque Cristo tem sido algo extraordinário na sua vida, e as pessoas olham para você e elas têm sentido o desejo de serem como você, de conhecerem o Deus que você serve. Irmãos, talvez ninguém se manifeste, manifestar-se ou não é outra coisa, mas que nós devemos ter um estilo de conduta que condiz com um galho frutífero, nós devemos. Nós temos sido frutíferos? Quais são os frutos que as pessoas têm visto em nós? Quais são os frutos que têm brotado nesses galhos?
São frutos para a glória de Deus? As pessoas têm glorificado a Deus por conviverem conosco? Ou as pessoas têm dito assim, rapaz, se ser crente é isso, eu não quero ser crente nunca. Eu já ouvi isso, sabia, irmão? Eu já ouvi isso com tristeza no coração. Fulano é da sua igreja? Sim, por quê? Rapaz, se ser crente for aquilo lá, eu nunca na minha vida vou ser crente. Que tristeza. Que tristeza. Como meu coração se aperta de ouvir uma coisa dessas. Meu amigo, fulano de tal me deve há 3 anos, não me paga de jeito nenhum. A sua igreja ensina isso lá, a dar calote nos outros? Eu já ouvi isso. Que galho é esse, irmão? Eu não quero julgar, mas tem todo o aspecto de um galho que não está na oliveira, porque quando um galho está na oliveira, ele produz fruto. E as pessoas se saboreiam desse fruto. Eu conheço meu pai na fé, Rogério. Se Deus permitir, um dia eu quero trazê-lo aqui. Se Deus permitir. Rogério, uma pessoa, eu sempre falava para o Rogério assim, Rogério, se eu pudesse, eu levava você, colocava no bolso, levava você para onde eu estava. Sabe aquele tipo de pessoa que você quer estar perto o tempo todo? Aquele tipo de pessoa que você não consegue ficar perto sem dar um abraço, sem pegar na mão, aquela pessoa que você quer levar com você para sua casa. É o Rogério. Eu amo o Rogério. Eu estou na igreja, eu estou diante de Deus, eu estou diante de Cristo por causa do Rogério. É claro que é uma obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou o Rogério. Eu amo o Rogério, minha esposa conhece o Rogério, minhas filhas conhecem. Que pessoa extraordinária. Um fruto saboroso. Não tem um momento que você chega perto do Rogério que você não encontra fruto nele. Se Jesus nos vasculhar, há frutos em nós. E se Ele encontrar esse fruto, Ele terá a alegria de saborear esse fruto. Aqui fica esse apelo, irmãos. Somos galhos na oliveira, estamos na oliveira. Você tem produzido frutos. As pessoas têm olhado para você e têm visto frutos em você. É por isso que Paulo está dizendo, considera a bondade e a severidade de Deus. Porque existem galhos que serão queimados. Jesus nos diz uma coisa muito interessante em João capítulo 15, versículo 5. Ele diz, eu sou a videira, vós sois as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você está na oliveira, meu irmão, minha irmã, você está na oliveira? Há fruto em você? Ou você será quebrado e jogado no fogo? A última lição que eu aprendo aqui para encerrar, a última lição, devemos ser gratos a Deus por Israel e orar por eles. Lá em Jerusalém, a Jaciara foi lá, mas alguns irmãos foram lá, não sei se vocês visitaram o Museu Yad Vashem, que é um museu do Holocausto. Foi lá, Jaciara? O Museu do Holocausto. Dizem que nesse museu tem um bosque em homenagem a um homem que ajudou muitos judeus chamado Oskar Schindler. Não sei quantos aqui viram o filme A Lista de Schindler. Pois é, aquele filme é baseado em fatos reais. Inicialmente, Oskar Schindler começou a usar mão de obra judaica para suas fábricas, ele objetivava lucro. Mas com o passar do tempo, seu coração foi sendo quebrantado e ele foi começando a ter compaixão dos judeus. E ele salvou mais de 1.100 judeus dos campos de concentração nazista. Esse homem salvou mais de 1.100 judeus. Ele arriscou a própria vida pelos judeus. Vale a pena depois você ver de novo a lista de Schindler. Ganhou Oscar. Então Israel homenageou Oskar Schindler. Eles não fazem imagens, mas eles fazem bosques em homenagem a grandes personagens que labutaram em favor de Israel. Labutaram em favor de Israel. E um desses bosques em Jerusalém, nesse museu chamado Yad Vashem, Museu do Holocausto, é em homenagem a Oskar Schindler, que abençoou os judeus. Sabe como nós podemos abençoar os judeus?
orando por eles, pedindo a Deus por Israel, pedindo a Deus que Ele manifeste sua glória a Israel. Tantos quilômetros de distância, mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, de que nós só estamos aqui por causa de Israel. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente entender a importância de Israel para a revelação bíblica. É por isso que o capítulo 11 fala da restauração de Israel. É por isso que haverá uma restauração para Israel. É por isso que Israel está debaixo do cuidado de Deus. É por isso que nenhum país árabe consegue destruir Israel. Israel está debaixo do cuidado de Deus. E um dia Deus vai plantar Israel de novo nessa oliveira, e estarão nessa oliveira judeus e gentios, para a glória dele. Vamos orar?